precisamos fazer a leitura do trecho do Evangelho porque a gente já conhece o Pai Nosso. É um trecho do Pai Nosso que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6. Lá num pequeno versículo está essa parte que fala: e livrai-nos do mal. O que significa esse pequeno texto? O que a gente pede a Deus quando a gente faz a oração, nos livre do mal? Essa é uma reflexão muito interessante. O que queremos? Pensando cada um aí intimamente, o que a gente deseja quando eu peço: Deus, me livre de todo o mal. Primeira coisa interessante é que a gente não quer que o mal recaia sobre nós. E também não queremos praticar o mal contra ninguém. Porque todo bom cristão, todos aqueles que tentam seguir o ensinamento do Mestre Jesus, não quer ofender ou causar nenhum mal a ninguém. Mas a questão é: será que vamos nos livrar de todo o mal? Será que é possível viver na terra sem ter contato com o mal? Mal no sentido da ignorância, talvez da falta de conhecimento do bem, da falta de prática do bem, da falta de evolução. Será que é possível a gente se ver totalmente livre do mal? Não. Há um ditado espírita que diz que todos vamos para um umbral, ou como sofredor ou para socorrer. É mais ou menos o que isso quer dizer. Pedir para não praticarmos ou para não sofrermos o mal não significa que vamos deixar de ter contato com o mal, com a ignorância, com o sofrimento. Porque aí deixaríamos de ser instrumento da espiritualidade. Então, é muito interessante que a gente pense que quando formos instrumentos da espiritualidade, estaremos em contato, socorrendo, auxiliando, amparando. Então o mal, ele faz parte da nossa existência. Ele faz parte da nossa evolução. E onde quer que a gente esteja como instrumento de Deus, o mal lá estará. E de várias formas que a gente encontrar, lidaremos com ele. No mundo como a terra, que ainda é um mundo de provas e expiações, um mundo de sofrimento em transformação, o que mais comum nós vemos é a ignorância, o mal, o erro. E hoje, como espíritas, a gente sabe que tudo isso é aprendizado. Praticar o mal, praticar um ato que depois a gente entende como errado, foi uma etapa do nosso aprendizado. Aquele que não erra não aprende. E quanto maior é o nosso remorso, mais forte é aquela lição de que aquele ato não deve ser cometido novamente. Então reencarnar é isso. Reencarnar é pegar um corpo e vir para um dia de trabalho para que a gente saia melhor do que nós aqui chegamos. Para que a gente esteja vivendo cercado do mal, pedindo a Deus para que a gente esteja cercado do mal, mas não pratique e não seja atingido por ele, mas viva cercado por ele. E trabalhe com ele, esclarecendo, orientando, buscando a transformação daqueles que ainda se encontram ligados à ignorância ou à falta de conhecimento, e geralmente vítimas de si mesmos. Então, quando cada um de nós acorda, percebe que o mal não é mais o caminho, que a gente quer se ver livre dele, ainda nos resta uma grande tarefa: acordar os nossos companheiros que estão ao nosso lado. Então, nenhum de nós vive livre do mal sem estar em contato com ele, seja encarnado ou desencarnado. Sempre aquele que acorda, aquele que percebe, aquele que conhece, busca espalhar isso ao seu redor, para aqueles que ainda não encontraram o caminho. E isso exige muito de nós. Aí nós temos as atribulações que a vida pode nos causar. Porque tendo conhecimento da verdade, tendo conhecimento do caminho correto, e quando a gente começa a influenciar, começamos a ser atacados por aquele desconhecimento, pelos espíritos que não aceitam que a verdade seja espalhada. Até porque muitos daqueles que nós tentaremos esclarecer estão no mal ou na ignorância por vontade própria. Isso a gente ainda encontra em nós. Quantas vezes nós nos pegamos pensando algo que não deveríamos pensar?
ou desejando algo que não deveríamos mais desejar, ou conversando sobre assuntos que não caberia a um espírita conversar. Então isso ainda é frequente em nós. Não obstante a nossa boa vontade, nós não controlamos totalmente ainda os nossos pensamentos, a nossa fala, os nossos sentimentos. Nós estamos em fase de controle, nós estamos buscando um equilíbrio maior para a nossa vida. Então estamos em fase de busca do equilíbrio, em fase de busca da verdade. Nisso a gente oscila entre o bem, que a gente sabe que deve praticar, e o mal que praticávamos aí há milênios, há séculos repetindo o mal. Então são hábitos que procuramos deixar para trás, mas que ainda insistem dentro de nós para que a gente permaneça no mal. Então, à medida em que vamos esclarecer, que vamos revelar o que nós descobrimos, que vamos, acompanhados da espiritualidade superior, socorrer, esclarecer, orientar, há uma reação contra nós. Há espíritos que não desejam que o que nós sabemos sejam divulgados, que a força que a gente consegue através do espiritismo não seja dada como exemplo, mas cabe a cada um de nós mostrar o que tem aprendido. Então as atribulações da vida vêm, só que às vezes o que vem de uma forma muito simples. Uma pessoa que é sarcástica, uma pessoa que nos ofende ou nos desagrada com uma questão boba, circunstâncias que aparentemente não são nada, vão criando em nós sentimentos negativos que nós não deveríamos mais ter. Trazem para nós energias que nós não deveríamos mais estar com elas. E isso gera, a gente sabe que uma pequena dose de contaminação de energia negativa causa um grande transtorno para cada um de nós. E a gente demora um tempo para se ver livre daquela energia negativa. A gente demora um tempo para se livrar daquela raiva, para se livrar daquela tristeza, para se livrar daquela angústia que muitas vezes chega de forma muito sutil em cada um de nós. Então, aquele que se dispõe a mudar, aquele que se dispõe a querer se livrar do mal, tem que mudar a sua forma de agir. E saber que, não obstante a gente queira se livrar do mal, ele está sempre ao nosso redor, esperando uma pequena oportunidade para nos atingir. Então, estar na terra é como andar na chuva com guarda-chuva. Uma pequena balançada que a gente der, a gente molha. Um pequeno equívoco que a gente cometer, a gente se molha na chuva. Então a chuva ela não vai parar por enquanto. A gente continua estando envolvido em energias negativas em torno de nós, porque até o presente momento a maioria dos espíritos da Terra ainda cultivam pensamentos negativos. Mas isso demonstra a grande oportunidade que é estar encarnado na Terra, porque quanto maiores os obstáculos, maior a nossa força de vontade para vencê-los, e consequentemente maior será a nossa vitória no final. Porque aqueles que conseguem vencer as más tendências nesse momento que a Terra passa, obviamente num planeta mais tranquilo, mais sereno, terão muito mais facilidade de viver. Aquele que consegue vencer uma sociedade que ainda é materialista, que tem ideias materialistas, que cultiva sentimentos, programas de televisão, hábitos materialistas, aquele que resiste a isso, serão exemplos no mundo de regeneração. Serão aqueles que irão organizar, que irão liderar, que irão ser exemplos, porque conseguiram vencer o mundo que dizia que nós devemos fazer o contrário. Então, livrar-nos do mal não é estarmos distantes do mal, é estarmos cercados por ele, transformando, esclarecendo, orientando aqueles que estão ao nosso redor. Orientando. Como espírita, nós sabemos que cada um de nós é influenciado positiva e negativamente por vários espíritos. Nós chamamos de espiritualidade superior,
ou espíritos ignorantes, ou espíritos inferiores. Basta que a gente escolha qual tipo dos espíritos nos influenciarão. Porque como médiuns que todos somos interligados com o mundo espiritual. Então somos intuídos e recebemos energias do plano espiritual a todo instante. Então escolhemos que tipo de espíritos cultivamos ao nosso redor. Eu procuro ser paciente, tranquilo, trabalhador, então terei espíritos com essas qualidades ao meu redor. Eu tento vencer as minhas más inclinações, os sentimentos negativos, a negatividade que ainda existe em mim. Então terei espíritos que vão fortalecer isso em mim ao meu redor. Agora, se por um instante, por uma atribulação da vida, eu começo a cultivar o ódio, a vingança, a perseguição, começo a denegrir o nome de outra pessoa, terei ao meu redor espíritos que tenham essa energia. Aí não adianta eu fazer o Pai Nosso em casa e livrai-me do mal se eu busco o próprio mal. Deus não pode retirar algo que eu mesmo busco. Eu não posso pedir, Deus, me livra disso, se eu busco isso. Seria a mesma coisa de eu pedir para uma pessoa tirar algo da minha casa, ir lá no supermercado e comprar de novo. Nós sabemos que nós temos livre-arbítrio e Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Respeita a nossa liberdade, o nosso direito de escolha, assim como a espiritualidade superior. Então, quando eu digo livra-me do mal, é daquele mal que eu não cultivo, que eu não desejo, que eu não tenho o hábito de estar com ele. Porque o mal que eu desejo, o mal que eu deixo os espíritos inferiores me influenciarem, esse mal não pode ser retirado da nossa vida, até que a gente deseje não estar mais com ele. Então, se estamos adoecidos, tristes, desequilibrados, sentindo que algo falta em nós, sentindo que o emprego não é o mais adequado, é porque temos que repensar as energias que estão ao nosso redor. O que nós cultivamos? Por que a nossa vida passa por tantas dificuldades? O que passa na nossa mente? Porque na medida em que nós compreendemos que uma encarnação é um projeto de vida para a evolução e que a dor faz parte da evolução, a gente começa a compreender que as barreiras da vida são normais. E a fé nos dá força para seguir em frente. Então as coisas começam a fazer sentido. Eu não sou um doente, eu estou doente por um período porque eu sei que eu estou limpando o meu perispírito ou que eu tenho algo para aprender com essa doença. Eu estou nessa família porque eu sei que eu tenho um resgate com essa família, eu precisava conviver com essas pessoas. Eu tenho uma dificuldade financeira porque eu sei que eu preciso aprender a dar valor ao dinheiro, mas que no plano espiritual isso é irrelevante. Eu tenho essa altura, esse sexo, essa cor, porque é necessário para que nessa encarnação eu aprenda o que eu preciso aprender. E que no plano espiritual não há distinção nenhuma em relação a isso. Nem a religião, porque todos vamos levar as nossas qualidades espirituais que adquirimos na Terra. E lá seremos classificados pela nossa vibração, pelo nosso amor, pelos sentimentos que nós cultivamos. E nada mais. Nada mais será importante. Numa das obras básicas de Kardec, O Céu e o Inferno, a segunda parte dela, Kardec na Sociedade Espírita de Paris invocava. Eles tinham notícia do que acontecia com certas pessoas e invocavam esses espíritos. Então eles chamavam pelo nome. E esses espíritos vinham dar exemplo do que tinham acontecido na vida deles. Eu não me recordo o nome, mas um desses espíritos era um deficiente físico. Em que lá narra que a perna dele encostava na cabeça, com grande dificuldade física. E abandonado pela família. E o médico, com muita dó, cuidava dele.
porque não tinha condições de trabalhar, um deficiente físico. Na época, a gente não tinha os benefícios sociais que hoje um deficiente físico tem. Ele é um rapaz que ficava abandonado e viveu um bom tempo assim, cuidado pelo médico, um espírito extremamente inteligente. O médico foi atraído a ele pela inteligência dele, extremamente educado, bondoso. Desencarnou. Kardec e os membros da sociedade que invocavam os espíritos chamaram o rapaz. E ele se apresentou, e eles sempre perguntam o porquê daquela encarnação, o porquê daquele sofrimento, e ele contou que tinha sido um senhor de muitos vassalos, e que tinha agredido muitas pessoas, que tinha sido muito belo, forte e orgulhoso, e que nessa encarnação ele pediu para nascer assim. Às vezes a gente tem o costume de achar que sofrimento é expiação, que a gente foi obrigado, que é sofrimento. Não. Muitas vezes a gente pede para nascer assim. Ele pediu para nascer assim, para que ele expiasse os últimos débitos que ele tinha. Então, durante toda a vida dele, ele fazia orações constantemente e teve plena ciência de que aquela vida era importante para ele. Era extremamente feliz dentro daquela dificuldade que ele tinha. E saiu vitorioso. E saiu feliz porque o orgulho, tudo aquilo que ele tinha de inferior de outras vidas, foi sendo eliminado gradativamente. Então assim a gente percebe que o que a gente conhece como mal, como sofrimento, como dificuldade, são instrumentos para que a gente cresça. E que não obstante a gente peça a Deus livrai-nos do mal, esse conceito às vezes até é relativo. O que para uma determinada pessoa é o fim do mundo, para outra é uma vida comum. Uma vida que para determinada pessoa é de extremo sofrimento, para outra ela vive perfeitamente muito feliz. Porque a nossa felicidade ela decorre da nossa consciência de que aquilo vale a pena. Se eu sei que vale a pena, eu faço feliz. Quem não faz feliz, eu te dou R$1.000 por um dia de trabalho. A pessoa faz feliz. Ora, se você atravessar essa estrada, do outro lado tem algo muito bom te esperando. A gente atravessa feliz. Outra coisa é viver uma vida, meu Deus, por que eu passo por isso? Por que minha vida é assim? Por que eu não nasci rico? Por que não nasci homem? Por que não nasci mulher? Por que não nasci num país de primeiro mundo, nasci aqui nesse Brasil, nessa dificuldade? Por que nasci tão baixo? Podia ter nascido um pouco mais alto. Podia ter nascido um pouco mais inteligente. Podia ter tido mais oportunidades de estudar. E a gente vive sempre de si, de poréns, de obstáculos, de dificuldades, quando a gente não compreende que o que nós precisamos é o que nos foi dado, é o que nós temos. Obviamente que a gente pode sempre buscar mais, mas tudo dentro do nosso próprio projeto de evolução. E à medida em que a gente vai tendo consciência disso, o que era mal passa a não ser mal, passa a ser instrumento em nossa vida e passa a nos trazer felicidade. Pensa a felicidade do rapaz que Kardec entrevistou ao saber que aquela última encarnação que ele pediu saiu vitoriosa. E quando ele desencarnou, a primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus e perguntar se ele foi humilde o suficiente, como ele havia proposto antes de nascer. Será que nós estamos prontos para prestar contas do que nós nos dispomos a fazer antes de encarnar? O que eu prometi que eu faria enquanto encarnado? Mas, Carlos, eu não sei, é difícil saber. Não, não é tão difícil. Porque a vida nos encaminha para os compromissos que nós prometemos. Então, se estamos no emprego tal, temos compromissos no emprego tal. Se estamos naquela família, temos compromisso naquela família. Se estamos aqui no templo, é porque aqui temos compromisso. Então, não adianta a gente enrolar nos nossos compromissos e sonhar com outros locais. Eu não vou. Esse trabalho meu é muito ruim, eu vou enrolar aqui até eu conseguir alguma coisa melhor. Não sai de lá, porque nós não saímos dos nossos compromissos até que eles se finalizem.
Nós não encerramos, nós não mudamos de etapa se não cumprimos aquela etapa anterior. Então, se temos débitos e compromissos com determinado local e pessoas, não saímos de lá até termos resolvido os nossos problemas. E assim a gente enxerga a vida de uma forma diferente. Determinado tempo atrás, eu estava tendo problemas no meu local de trabalho. Eu chegava lá e parece que a gente fica ansioso e não consegue fazer nada. Aí eu resolvi perguntar para os mentores aqui, estou chegando lá e está uma bagunça, e a gente mexe, e no final não dá em nada. Isso não é normal. Ele, meu filho, lá tem uns espíritos que estão bagunçando o seu local de trabalho, igual você fazia há um tempo atrás. Então a gente percebe que nada do que a gente passa é gratuito. Muitas vezes a gente está passando por algo para que a gente compreenda o que nós já fizemos. Para que a gente entenda o mal que nós já fizemos. Então, às vezes, sofrer o mal, ou sofrer algo que nós já fizemos aos outros, é nos livrar do mal. Porque assim a gente aprende que não devemos fazer, estamos livres de cometer esse mal novamente. Então, tudo pode ser interpretado de uma forma muito ampla, para que a gente compreenda que o mal, ele faz parte da encarnação na Terra. Ele está em nós. Todos nós temos o nosso lado positivo e o nosso lado negativo que convivem até que a gente consiga estar plenamente na luz. Estaremos convivendo entre esses dois lados. Quando a nossa vibração está elevada, o nosso lado positivo sobressai. Somos educados, trabalhadores, honestos, tranquilos. A gente vem no templo, reza, fica aqui, chega cedo e é o último a sair. Mas às vezes por uma pequena tribulação da vida, uma pequena ofensa, a gente começa a ficar com raiva e o nosso lado negativo aparece. A gente começa a destratar as pessoas, a criticar as pessoas, vem, fica um pouco e acha que o trabalho não vale a pena, vai para casa, fica com raiva, deixa os trabalhos que deveria fazer e não faz, distrata as pessoas em casa. E esse é o nosso lado negativo que sobressai por esse período. Então a gente está sempre numa balança buscando o equilíbrio. Mas a escolha sempre depende de nós, através da manutenção da nossa vibração elevada. É o que o Mestre Jesus nos disse quando a gente tem que vigiar. Vigiar é manter a vibração elevada, é manter a mente equilibrada, é manter o nosso padrão de conduta no mínimo necessário para estar bem. Qual é o mínimo? O mínimo é não praticar o mal. Mas esse não é o máximo? Não. O máximo é fazer o máximo de bem possível. A nossa obrigação seria não fazer o mal e fazer o máximo de bem possível a cada um de nós, onde a gente estiver e a cada momento. Porque praticando o bem nós mantemos a nossa mente elevada. A gente está sempre refletindo, nossa, eu vou ajudar essa pessoa. Aí você vê a reação da pessoa. Tudo isso gera troca de energia que mantém o seu padrão mental e energético elevado. Agora, quando a gente ignora a caridade, ignora o bem, ignora o auxílio, a nossa mente se concentra em assuntos inferiores, assuntos da terra. Nossa, eu podia ganhar mais dinheiro. Nossa, esse trabalho está muito ruim. Eu podia comprar alguma coisa, uma roupa nova. E a gente se concentra exclusivamente em questões materiais. E assim a gente distrai. Não por maldade, mas muitas vezes por ignorância, por esquecimento dos reais valores do espírito. Então, quando a gente fizer em casa aí o Pai Nosso, que a gente sempre preste atenção em cada trecho desta oração. Cada trecho tem um significado especial para que a gente possa pedir a Deus, mas saiba que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se a gente pede a Deus, a gente tem que fazer por onde? Tem que demonstrar interesse para que tudo aquilo que a gente pede se realize. Então, meus amigos, essas eram as nossas reflexões do dia de hoje. E para finalizar, que a gente não deixe que as atribulações
nos tirem da sintonia. Que a gente não deixe que as ofensas nos desequilibrem, que as incompreensões nos desequilibrem, que as críticas nos desequilibrem. E que nós possamos, através da serenidade, da tolerância, do silêncio, manter o nosso equilíbrio. Como nós estamos em aprendizado, pelo menos na minha opinião, o primeiro passo é fazer silêncio. Porque quando a gente ainda não tem a mente coordenada para dar uma resposta construtiva, ou uma resposta cristã, o que resta é ficar calado. É o que eu tento fazer na maioria das vezes. Já que a gente não pode dar uma resposta equilibrada, a gente fica calado e vai fazer as nossas reflexões posteriores. Então, que o Mestre Jesus, ele possa sempre nos acompanhar, que a gente possa lembrar desta oração, buscar as nossas reflexões íntimas, sabendo que o mal nos cerca. Não importa o nosso grau de evolução, estaremos sempre tratando com o mal. Estaremos sempre buscando libertar aqueles espíritos que estão vinculados, transformar o mal no bem, transformar a ignorância em conhecimento, transformar a prisão em libertação. Então precisamos aprender a conviver com ele, não estar livre dele. Esse é um entendimento importantíssimo para ir para a nossa caminhada espiritual. Agradeço a atenção de todos.